Carlos Coutinho de Vilhena, Diogo Batáguas e Manuel Cardoso têm um podcast chamado Falsos Lentos, onde por vezes se enganam e acabam mesmo a falar sobre futebol. Na disputa de rivais habitual entre Porto, Benfica e Sporting, há um clube que passou a unir os três humoristas, o Jerez Club de Futebol. Os verdinegros são o orgulho da cidade de Jerez de los Caballeros, em Espanha, a pouco mais de 1 hora de Elvas. Atualmente na terceira divisão RFEF, a quinta divisão espanhola, o clube surpreendeu-se com a avalanche de adeptos portugueses devido ao podcast, que rapidamente se tornaram fiéis nas redes sociais e a adquirir camisolas. Num sábado, com alta probabilidade de chuva e vontade de ficar em casa, mais de 600 adeptos portugueses foram apoiar o Jerez num jogo contra o UD Montijo. O Expresso foi no autocarro oficial de Falsos Lentos, que partiu de Lisboa com apenas 50 pessoas. Os ouvintes, transformados em claque de futebol, organizaram-se entre boleias e outro autocarro que saiu do Porto para ver um jogo da Liga dos Últimos de Nuestros Hermanos. O que está em causa não são 3 pontos, nem 3 humoristas, nem um podcast. É o que faz do futebol a paixão mais importante das menos importantes. Uma irracionalidade descabida que nos leva a apoiar 11 jogadores desconhecidos em campo estrangeiro, como se a nossa vida dependesse disso. Para falar sobre esta aventura, tenho comigo o João Batista, produtor da Kilt, agência responsável pelo podcast, que é carinhosamente conhecido como Velha no universo de Falsos Lentos, devido à voz frágil, mas ainda assim doce, com que por vezes intervém nos episódios. João, bem-vindo. Olá, Gustavo. Cá está. Obrigado pelo convite. Cá está é a voz doce? doce. É doce, eu diria que é doce. É frágil. É frágil também é. Eu acho que é frágil. Amiga, estou cheinha de trabalho. E tu? Eu vou ter um dia santo. Só tenho de reunir com a quinta. E com o catering, o fotógrafo, o videógrafo, os músicos, a florista, a pousada, a celebrante, a designer, a cake designer, o animador, os padrinhos, a maquilhadora, a cabeleireira, a decoradora e os noivos, claro. Depois, tenho a tarde livre. Eish, e como é que vais conseguir fazer isso tudo? Então, quem pode, pode. Com a Vodafone Business, o seu negócio pode tudo. Descubra as soluções smart de colaboração e torne a sua empresa mais produtiva. Together we can. Vodafone Business. João, bem-vindo ao Humor à Primeira Vista. No fundo, vamos tentar contar a história do que se passou em Jerez, recapitular alguns dos melhores momentos. E tudo começou com uma história inusitada que está diretamente relacionada contigo e com familiares teus que vivem em Jerez. Sim. Acho que a história não tem sido bem explicada. Então. Por quem anda a noticiar disto. Explica então bem, por vamos explicar a história e pôr um fim a isto, que é ali em dezembro, os meus tios vieram a Lisboa a uma segunda-feira. E os meus pais apertaram muito comigo e disseram: pá, tens que faltar o episódio, vamos estar com os tios, não vemos os tios há anos. Eles vêm de Jerez de propósito e vamos todos jantar. Então pronto, arranjar alguém para me substituir, tudo bem. Durante o jantar fui picando o episódio, ver se estava tudo tranquilo. No episódio em que eu faltei, disseram que eu morri. Puseram uma foto a dizer RIP Velha 2001-2024. E eu, ok, tudo bem, mais um episódio. Eu faltei, correu tudo bem. No episódio seguinte, eu chego ao estúdio, tudo bem. E o Batáguas, no meio do episódio, diz-me: Batista, vamos lá pôr isto pontos nos is, porque é que tu faltaste no episódio passado? E eu não queria dizer, porque eu não gosto de expor a minha família. Eu não queria expor a minha vida pessoal. Então eu tipo, não importa bem. Eu, diz lá, estás-nos a mentir, o que é que se passa? Eu, pronto, eu fui jantar com os meus tios. Eu na altura até disse: eles moram em Espanha, em qualquer coisa dos Caballeros. Acho que é Acho que até dizes Cavalheiros. Eu tipo, acho que é Jerez. E o Batáguas responde: isso não é uma terra real, isso é hilariante. Sim. E pronto, mas é isto. Eu fui jantar com os meus tios que moram em Jerez de los Caballeros, moram há 30 anos. Mas em Lisboa, o jantar foi em Lisboa. Sim, mas o jantar foi em Lisboa, exato. Não foi em Jerez. Pronto, e no episódio seguinte, que era o episódio pré-natal, se não me engano, o Batáguas compra uma camisola para o Manel, uma para o Carlos, uma para ele e uma para mim, do Jerez de los Caballeros Futebol Clube. E nós rimos muito, mas não passou esperávamos. A ser o clube de Falsos Lentos, sim, no fundo, e a partir não só dali... do elenco como dos ouvintes. Mas não esperávamos, pelo menos eu não esperava, que isto escalasse para uma cena. Eu sei, deu-nos uma camisola, fecha aqui e nunca mais vamos falar de Jerez de los Caballeros na vida. Mas não foi o que aconteceu. A partir daí, uma avalanche de Jerez. E tudo começa, a viagem propriamente. Obviamente depois houve um casting para escolher pessoas
que foram selecionadas consoante as suas capacidades para uma certa categoria, como o MacGyver, a Médica, o Batuques, lembro-me principalmente desse, o Merendas, e foram selecionados para ir no autocarro oficial de Falsos-Lentes, que parte do Oriente. E logo no Oriente nós identificávamos as pessoas pela cor da camisola. Ou seja, eu não sabia quem é que ia, mas vi, olha, está ali um ao fundo de verde, deve ser. Aquele está de verde e preto, em princípio aquele está de verde, olha, aquele também deve ser. Depois, vocês começaram a distribuir chapéus. Começámos a distribuir chapéus. De Falsos-Lentes. Fizemos 400 chapéus. 400 que foram todos distribuídos ou ainda ficaram com alguns? Eu fiquei com um. Okay, o do meu pai ficou, então fica com o do meu pai. Pá, e de resto foram todos. Não se viu nenhum. Tu começaste logo a assumir o megafone. Claro. Que foi constante pelo menos durante a viagem de autocarro e em paragens. Porque eu achei que eu precisava de um megafone, porque sem megafone, com esta voz doce e frágil, não me iam conseguir ouvir. Então eu vim logo de megafone na mão, e o megafone tinha uma sirene. Aliás, havia vários megafones, a circular entre os produtores Kilt, digamos assim, não é? Nós tínhamos, acho que eram 5 megafones, todos a dizer Falsos-Lentes também. Exato. E eu tive a semana toda, desde que tínhamos os megafones lá, ligava a sirene bué alta no meio do escritório e dizia: bem, imagina isto às 8 da manhã no meio do Oriente, isto é que vai ser. No Oriente ainda estavam as pessoas meio tímidas, não é? Ainda era o quebrar o gelo. No Oriente estavam os normais. Exatamente. E em Sete Rios, os malucos. Pois, tu até dizes isso. No Oriente estava malta, aliás, tranquila. Isso está no artigo, podem ler no Expresso. Essa tua. Que é uma quote verdadeira. É uma quote verdadeira. No Oriente estava malta normal. Cumprimentaram-me, passou bem, tudo bem. Eu, olha, isto vai ser bué tranquilo. Estavam todos no autocarro caladinhos. Eu não acredito que escolhemos a malta mais tranquila para vir no autocarro. Chegamos a Sete Rios, o que é que acontece? Bandeiras, tambores, tochas, estava já um drone no ar e é mesmo tipo, o que é que se está a passar em Sete Rios? Porque é que estão aqui os malucos todos? Como é que isto é possível? E aliás, nós estávamos no autocarro e vimos logo uma bandeira de Jerez e eu tipo, olha, já está. E vimos ao lado um grupo também de verde, mas eram escuteiros. E por menos até já do que é que se passa, não é? E lembras no autocarro nós todos, bem, são bués! Não esquece, são escuteiros, são aqueles mais abaixo, são menos, mas também são bués. Mas a cena é, em Sete Rios estavam umas 50 ou 60 pessoas. E eu comecei a perguntar, vocês vêm todos no autocarro? E eles, não, só viemos ver. Exato. Viemos só ver vocês aí no autocarro, vamos atrás de vocês. Eu estava lá uma caravana também. Uma autocaravana com 7 pessoas de tomate que fizeram a viagem a acompanhar o autocarro. Foram atrás do autocarro numa caravana. E até havia um pormenor também engraçado que vocês chamaram mais ou menos ao projeto Extrema Dura. Sim. Separado. Foi o Manuel Cardoso. Foi o Manuel Cardoso que, claro. A clássica mica A4 na horizontal em frente ao autocarro dizia Extremadura, que no fundo é a região para onde fomos. Mas eu pedi mesmo aos autocarros para porem Extrema Dura. E eles questionaram-te porquê não, ou não? Não, aceitaram só. Eu queria que fosse naquele treio do LED, estás a ver? Sim, mas não, foi só um papelinho, pronto, já não é mau. Mas eu gostei do pormenor da mica, que é parece mais antiquado, não é? Tipo, mas ao mesmo tempo e leva ainda a mica o projeto a outro patamar. E lembras-te, quando entramos no autocarro, o senhor Carlos, o nosso motorista, disse: pá, podem não fazer muito barulho. E eu tipo, amigo, não sei se sabe o que é que se vai aqui passar. Que é uma coisa que normalmente não se diz a claques de futebol, não é? Sim. É o oposto. Estejam à vontade, mas façam um pouco barulho. Sim. Foi o momento em que aparece Carlos Coutinho Vilhena e Manuel Cardoso em Sete Rios. Sentes que foi aí que percebeste que iam ser muito mais do que as 250 pessoas que vocês estavam à espera? Não, de tudo. Não foi aí ainda? Não. Eu vim no autocarro. Mas temeste já ou não? Não, eu vim no autocarro a pensar: pá, isto não vai parecer ninguém. A sério? Veio o nosso autocarro, veio o autocarro do Porto, nós temos que vem, e o resto, isto vai chover, as pessoas não vão querer aparecer. Mas já tinhas sinais, ou seja, tinhas a autocaravana, tinhas pessoas que foram lá ter só para ver. Aí já estava um bocadinho chocado. Vem mesmo, vem atrás de nós. Mas estava sempre com medo de não aparecesse ninguém. Eu tive vários medos durante a viagem. Um deles foi: eu esqueci-me de dizer às pessoas para trazerem identificação. E como produtor, assim, tenho que dizer tudo, sabes? Sim. Então eu não disse, eu tipo, bem, nós vamos passar a fronteira, ainda somos parados pela polícia, e se esta malta ninguém trouxe para aí, como é que vai ser? Mas eu acho que fiquei logo com a ideia que o ambiente ia ser bom. Eu estava muito mais confiante do que tu. Pois, eu acho que é o pessimismo de produtor, não é? Sim, mas eu achava que iam ser à volta das 600 e tal pessoas. Eu não. Achava mesmo. Porque nós tínhamos 2 autocarros confirmados, 50, 100 pessoas, e à volta de 150 boleias confirmadas. Tipo, nos disseram mesmo: nós temos este carro, vamos sair daqui e temos o carro cheio e vamos. 150 pessoas. Isto está a 250.
Não é muito. Sim. Já é um bastante, bom feito, mas sim, comparado com o que apareceu, sim, surpreendeu-nos foi muito. mais do que o dobro. Que estava a dizer há bocado, aparece Carlos Coutinho Vilhena, Manuel Cardoso, nada de Diogo Batáguas. Nada, Diogo Batáguas estava a gravar o conteúdo do Batáguas. Já sabíamos que não iria no autocarro, já tinha sido Sim, avisado. Isto foi Diz. um monte de coincidências a acontecer, que foi o espaço onde o Diogo grava o conteúdo não estava disponível para gravar às quintas-feiras, que gravam sempre às quintas. É tipo quinta para sair na segunda. Uhum. E não estava disponível nesta quinta, então já tinham marcado que iam gravar no sábado. Só que a disponibilidade de Carlos e Manel, o único dia que dava era este, com tudo e com trabalho e não sei o quê. Então, de repente, vemos que Diogo não vai conseguir vir no autocarro. A menos que ele gravasse às 5 da manhã o programa, que não é ideal, não é? E depois a questão, já dentro do autocarro, obviamente a tal música que o Sr. Carlos ao início estava a ter calma, não vamos fazer tanto barulho, mas uma coluna JBL que nos lava pela cintura, não é? E um microfone ligado à coluna. Iam treinando as músicas, fomos trocando as letras por WhatsApp. Atenção, muitas das músicas depois nem chegaram a ser cantadas no estádio, mas pelo menos existe. Mas deu para o autocarro, exato, não é? Exato. Mas acho que depois para o estádio eram muito complexas, era muito espanhol. Mas havia uma em espanhol muito boa que foi uma das pessoas favorita. Uma das pessoas que foi no autocarro que fez, ganhou o casting. Sim, foram todas feitas por ele. Foram todas feitas por ele. Pelo Manel Bastos, que é o nosso poeta. Pronto, exato. Então era o poeta. Que era a música em espanhol com que ele mandou o vídeo com que ganhou o casting. Exatamente. Essa é a minha favorita. Com pena que não tenha sido cantada. Acho que não foi, para não. Acho que não. Eu tenho ideia que não foi. Mas pronto. Eu gostei muito dessa e gostei da que o Manuel Cardoso fez. E se a velha rapa aos pelos, eles até caem. Essa toca foi feita no autocarro. Foi feita no autocarro. Na viagem. Sim. Eu estava à frente de Manuel Cardoso e portanto ia ouvindo o Manuel escrever a letra. Ensaiar. Dizer, tenho que aqui arranjar uma letra para músicas sobre a velha. E depois foi essa foi cantada no estádio. Foi, exatamente. Mas depois trocaram a letra para E se o Rédeas mostra os dentes, eles até caem, que também é giro, mas pronto. Sim, não tem o mesmo impacto. Não é? Exato. Depois parámos. Manuel Cardoso e Carlos Coutinho Vilhena iam tentando contactar Diogo Batáguas por videochamada para saber o que é que estava a acontecer. Então, palhaço, ainda não começaste a gravar? E paramos logo em vendas novas, inesperadamente. Sim, não era suposto parar em vendas novas. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp, mal saímos de Lisboa, mal saímos de Sete Rios, dizer: Puto Batista, preciso mesmo de mijar. Posso ser mijar? É tranquilo. Posso ser mijar. Pronto, e eu tipo, perguntei ao motorista, paramos daqui a 1 hora, 45 minutos, aguentas? E ele respondeu: não, dá para abrir a casa de banho. O que não dava, porque tínhamos que parar o autocarro na estrada para abrir a casa de banho. Não dava. E eu disse: não, tem que ser mesmo área de serviço. E nós íamos parar em Montemor. E eu, Montemor fica daqui tipo a 45 minutos, aguentas? E ele: não aguento. Meia hora, aguentas? Não aguento. Até que ele começou mesmo a suar da testa. Sim. Houve pessoas a gritar por ele, tipo, parem o autocarro. Sim, houve de repente uma manifestação do autocarro que tipo, temos que parar. E ele de repente manda uma mensagem a dizer: Batista, eu vou mejar numa garrafa. E eu respondo: mas tens uma garrafa? E ele: não. E eu: então como é que isto vai acontecer? E eu lembro do Cardoso dizer: não, isso não. Então tivemos que parar em vendas novas. E não sei se te recordas, mas ele não chegou à casa de banho. Eu sei. Ele correu do autocarro. Isso está no artigo também. E acho que está filmado também. Há de ser visto. Eu não apanhei em vídeo, mas... Pronto, mas ele sai do autocarro e vai atrás de uma árvore. E nós todos batemos palmas. Se isto não era o mote da viagem. Estamos neste momento parados numa área de serviço em vendas novas. Alguém teve que ir urinar e estava tão necessitado que foi atrás de uma árvore. Nem foi à casa de banho. Acho que ainda vamos parar em Montemor Novo. Até agora dentro do autocarro muita cantoria. Já se insultou Diogo Batáguas, que também é um aspecto importante. Diogo Batáguas está a gravar outro projeto e por isso ainda não se juntou a nós, não foi connosco no autocarro. E uma vez que começou a gravação bastante tarde, é ainda duvidoso que possamos contar com ele no resto desta tarde histórica que ele perderá e pela qual sentirá FOMO. Continuamos sempre com aquela ideia de onde é que está o Batáguas, porque começam a surgir esses cantos. Sim. Onde é que está o Batáguas? Era com a música do Rabamba.
onde é que está o Batáguas? Exatamente. Ele não está E depois cá. Ele passamos não está para cá. ofensas. Sim. Sim. Pronto. Que também são engraçadas e motivadas também, incentivadas por Carlos Coutinho Vilhena e Manuel Cardoso também. Mas é tudo com amor. Nós gostamos muito do Batáguas. Muito amor, sim. Chegando ao estádio, é que aquela imagem impressionante. O estádio, atenção, é um estádio velho, Mas tem uma boa fachada. uma ótima fachada. Aquela entrada com a varanda, com as pessoas na varanda. Exatamente, impressionante. Parecia cinema. Parecia cinema. O autocarro a chegar, as pessoas a aplaudir. Sentia-se o barulho lá de fora dentro do autocarro. Aliás, nós já esta semana no episódio mostramos nas filmagens de drone que fizeram daquela entrada do estádio. Pá, é incrível, fica bué bonito. Incrível, A subir assim lentamente, Exato. fica super bonito. Houve agora aquele filme nomeado para Oscars do Brutalista e o estádio podia ser um edifício presente no Brutalista, eu achei. E depois até quase se forma um caminho, já saímos do autocarro, ou seja, o autocarro tem essa entrada fulgurante, estaciona e depois começamos a sair logo música, batuques logo. Sim. E meio que se forma um caminho, quase assim, uma passadeira até a entrada do estádio. Mas ainda Os antes de adeptos a sairmos, acumular-se. eu percebi logo que aquilo ia ser qualquer coisa, porque Aí, não é? nós estávamos Claro. a chegar. Pá, eu vi a minha família, vi miúdos a correr atrás do autocarro. Exato. Pá, mandei logo aquela lágrimazinha estratégica, sabes? Tipo, porra, isto vai ser uma cena. Pá, mas miúdos a correr atrás do autocarro. É. Tipo, a correr e a bater em cenas atrás do autocarro. Como é que isto é possível? Sim. Mas depois saímos do autocarro e pá, foi logo festa. Malta atrás de Sim. nós a cantar e nós nem sabíamos para onde ir. Eu Exato. estava a tentar ligar o presidente não me atendia. Tipo, bem, para onde é que vamos? Mas estava logo um senhor: não, entrem para aqui para o estádio, ele está lá em cima, não sei o quê. Sim. Foram logo recebidos antes até de subir ao estádio propriamente, pelo presidente Sim. e o vice-presidente, neste caso o Manuel Cardoso e o Carlos Coutinho Vilhena. O Batáguas ainda não tinha chegado, lá está. Subimos as escadas, uma sala decorada com bandeiras portuguesas, e espanhol. também espanholas e umas com a cor do Jerez, Do Jerez, sim. preto e verde. E logo à entrada estava muito chique, bandeira espanhola e depois a bandeira portuguesa a dizer falsos silêncio. Exato. São muito queridos. E assim que entra, esta é, pelo menos é a minha memória, assim que subo acabo de subir as escadas, ainda estou a gravar meio o escudo, eu entro na sala e já está a dar o hino. Já está. Começa a ouvir, Receberam-nos com o hino. Receberam-vos com o hino e foram eles a colocar. Foram eles, não fomos nós que pedimos. Nós falámos disto na segunda-feira, no episódio. No episódio de Falso Silêncio, pós-Jerez. O Manuel estava tipo: isto não é muito simpático. Nós chegámos e pomos o hino a tocar, mas não fomos nós, foram eles. É tipo, é o Então hino está e tudo queremos bem. a livença. Exato. Não, mas foram eles tocar o hino. Pá. E aí, quando nós chegamos ao bar, ao Calzone de Bar, Exato. e está O a salão de sala festa. cheia de gente a cantar o hino, eu tipo: bem, o que é que isto vai ser? Onde é que isto vai parar? E aí foi já escalando. estavas confiante nas 600 Não, aí já estava mais e tal confiante. Aí já estava pessoas. mais confiante. A festa segue nessa sala, há discursos, etc. Mas começa-se a espalhar um bocado pelo estádio, porque aquilo nós tínhamos logo acesso às bancadas. Sim, estava Tínhamos tudo aberto. corredores, havia um corredor onde depois serviram a paella. Uhum. Mas mesmo no estacionamento, ou seja, houve pessoas que ficaram no estacionamento a Eu festejar. sinto que quase a festa do estacionamento foi maior que a do lado de dentro. É capaz. Bagageiras abertas, Piquenique. bifanas Exato. e arcas e jola. Exato. E logo quando chegámos começámos a dar chapéus lá dentro, como tinhas falado dos chapéus. Uhum. Eu tinha a minha colega, a Margarida e o Zé, estavam a dar chapéus lá dentro. Estavam a dar tal. Os chapéus rapidamente se Foram à esgotam. vida. Mas nós tínhamos uma caixa com mais de 200 chapéus. E a Margarida, muito inocentemente, diz-me: Batista, vais ao carro buscar os outros chapéus? E eu: claro que vou. O carro está a 2 minutos a pé. Claro que vou. Tranquilo. Eu demorei 1 hora a ir e voltar do carro. Porque eu não conseguia andar no meio das pessoas. E depois eram montes de carros estacionados e todos os carros diziam: Batista, anda cá comer uma bifana. Batista, não queres uma jola? Não queres uma chave de fendas? Eu tipo: o que é que se está a passar? E não conseguia andar Certo. sem ser interrompido. Demorei 1 hora a ir buscar chapéus. Claro. E Porque eu, era a festa do lado de fora. que eu senti isso também.
depois, quando o Manel e o Carlos vão ao estacionamento, eu fui atrás deles para ver o que é que ia acontecer. E o Manel também conta isso, que é, ele dava um passo. A certa altura, eu tento dizer ao Manel, já reparaste que estás a andar 5 metros e oferecem-te alguma coisa. E antes que o Manel responda à minha tentativa de iniciar uma conversa, há uma pessoa que vem Manel, anda cá. E oferece qualquer coisa. Pá, o mais absurdo que eu vi foi eu ter uma cerveja cheia que tinha aberto há 2 minutos e um rapaz diz: Batista, queres uma cerveja? Eu não tenho aqui uma cheia, ele troca comigo que a minha está mais fresca. E eu fico com a tua que está mais mocha. E eu, não há necessidade, pá. Não há necessidade desta amabilidade. Mas há assim com nós todos, pá, não conseguimos ter as mãos vazias sem ter uma bifana ou uma cerveja ou algo. E o Manel e o Carlos iam tentando andar pelo estacionamento, lá está, separados. Começou-se a juntar ali à volta. Havia algumas daquelas tochas de cor de sim. azul, Eu cheguei azul não, pretas a e pegar verdes. uma porque uma estava caída e estava a mandar para cima deles fumo e eu fui lá com mãozinha estratégica e tal, pulei no sítio. E as pessoas começam a juntar-se numa espécie de roda a cantar. E começam a cantar pelo Batáguas e no mesmo momento foi mágico. Chega ao Batáguas. Isto, pá, e foi a avalanche. Exatamente, outra vez cinema. Uma avalanche ao carro do Batáguas. Isso está gravado em o carro vídeo já. Do Ricardo. Do Ricardo, exato. O Ricardo vinha a conduzir. Passou ontem até no episódio do dono disto, que é absurdo. Exatamente. E o Batáguas sai do lugar do pendura, mas é que dá-lhe uma cerveja para a mão, dá um golo, encharca as pessoas. E de repente, mas ele foi quem deu o mote para isso. O Batáguas mandou cerveja ao ar e de repente toda a gente mandou cerveja ao ar. Exato. O carro do Ricardo ficou um nojo. E eu, quando o Batáguas sai, e eu bato assim ao vídeo, eu tipo, estás bem? E ele tipo, sim, mais ou menos. Porque mas foi ter 200 pessoas a acreditar onde é que está o Batáguas. E de repente, eu estou cá em cima, nós vemos o carro e estamos, o Batáguas está ali. E vemos 200 pessoas a correr para cima do carro. Ele a sair o carro engolido pela multidão. Incrível. Depois continuamos nessa festa, sendo que as bancadas. E Batáguas mesmo 4 penaltis de cerveja quando chega, não é? Claro. E ajoelha-se. Esse momento também já está no TikTok. Sim. Ajoelhado. Ele próprio diz que tenta-se levar a excursão para dentro do estádio, mas as pessoas iam-se perdendo no caminho. Mas mais ou menos conseguiu. Mas Carlos e Manel ficam perdidos alguns. Sim. Eles vinham mais atrás no meio da confusão. Exato. Também. Lá está, porque sempre a ser interrompidos amavelmente com ofertas nutritivas. E Batáguas chega para o estádio, a festa continuava na sala, porque havia música ao vivo, mas também já estava nas bancadas, estava espalhado pelo estádio todo. Aquilo até se chama Ciudad Deportiva Manuel Calzón. Exatamente, já não me lembro do nome exato. E aquilo era de facto uma cidade, porque a festa estava em estacionamento, estava em todos os pisos do estádio. Havia carrinhos de choque. Havia carrinhos de choque, depois foram usados mais tarde. As bancadas já estavam cheias. Houve até uma corrida antes do jogo, entre a tua tia, que vive em Jerez, e o Batáguas. Eu não sei como é que isso aconteceu. Não presenciaste? Não. Eu vou-te explicar mais ou menos como é que aconteceu do que eu sei. Foi, os meus filhos estavam lá na bancada com os meus pais, muita gente... às vezes eu estava lá e ia falar com eles e muita gente, são os teus tios? E depois gritávamos, nós estamos aqui por vocês, não fossem vocês, nós não estávamos. E a minha irmã mandou-me uma mensagem a dizer, raptaram os tios. E eu tipo, E eu fico em pânico, mas tenho tanta coisa para fazer na cabeça. E de repente passa um rapaz com os meus tios assim, um em cada braço, assim, dados os braços, e diz, eu raptei os teus tios, só te os devolvo se me trouxeres o Batáguas. Aí é bem. E eu, pai, o que é que se está a passar? Quando dou por isso, passado uns minutos, estão os meus tios à beira do relvado, na pista de atletismo, com o Batáguas, esse rapaz aos saltos todo feliz, o meu tio a fumar nights nas escadas, a minha tia com um chapéu de sapo. De sapo-cocas, acho eu, né? Sim, com o Batáguas ao lado e o Batáguas a preparar-se para correr com ela. E eu tipo, mas o que é que se está a passar? Eu não tenho pena de não ter presenciado o momento, mas há fotos. Há fotos e filmagens, sim. Da Matilde Fieschi, que foi a fotógrafa do Expresso. Depois, começa o jogo, que eu diria que foi fraco. Um 0-0. Eu não percebo muito de futebol. Foi o segundo jogo de futebol que vi na vida. Mas não achei que fosse incrível. Não foi incrível. Foi um jogo fraco em termos de qualidade de jogo. Até porque não houve golos. Não houve um golo anulado. E foi do Jerez. Houve festa na bancada. Houve festa que eu também não presenciei. Eu também não estava lá. Eu acho que tinha ido buscar
águas ou Eu estava qualquer a coisa. ajudar com E alguma de coisa repente cá em ouço baixo. o gol e eu... Eu nem ouvi o gol. Mas foi... Ou seja, não foi um... Ah, não porque foi. as pessoas não devem ter percebido que estava aí fora de jogo. Pois. Eu sinto que não foi a bancada Foi aquele, toda a festejar. E achei, Oh, eu acho. gol do Montijo. Podia ter sido. E pensei, e até, não sei se não estava com o presidente Francisco Flores nesse momento, e eu acho que ele disse: pá, se foi gol, deve ter sido do Montijo. E eu, mas depois voltamos à bancada e vemos no placar 0-0 fora de jogo. Pronto, tudo Mas bem. até era gol nosso, infelizmente. Mas é pá, estava fora de jogo. eu penso muitas vezes nisso, que é se tivesse havido mesmo um gol. Pois. Eu acho que havia pessoal a tirar-se da bancada, se fosse preciso. É capaz. É pá, a loucura que ia ser se houvesse um gol. A loucura que já estava a ser sem haver gols Sim, sim. e com o jogo que estava a ser, com Exato. gols então, Mas o que seria? eu digo isso no artigo também, que é, os gols que não foram marcados em campo Foram marcados na bancada, completamente. A claque dominou aquilo Epá, completamente. a malta fez bandeiras. Sim, sim. Mandámos para... Nós fizemos Havia uma bandeira a dizer de 5 Extremadura, metros, não é? a dizer Extremadura, que ficou lá na bancada, ficou um Que presente para eles. esqueceram-se, não é? Não, foi um presente para eles, Eu Gustavo. acho que se esqueceram. Não acusa aqui uma falha de produção, foi um presente que nós oferecemos ao Redez para eles terem lá para Mas eu desfrutar acho que é sempre de bonito. nós. Eu acho que é bonito. Havia também adeptos portugueses que fizeram Chávez Dame tu camiseta, Sim. que é cartaz. o grande É o goleador capitão? sim, Digo é eu. o jogador com mais jogos pela história do Jerez, com Ok. mais golos, 15 temporadas ou lá o quê, Porra. em Jerez, e ele é de Jerez de los E deu a Caballeros. camisola. E os jogadores no fim, os olhinhos deles estavam a brilhar. Estavam como a se- brilhar. Ele, o Chema Chávez, lá está o avançado, disse-me quando falei com ele: fizeram-nos sentir jogadores de outra categoria. E essa frase é um bom retrato Sim. do ambiente que se viveu no estádio. Nós, quando nós no fim fomos ao relvado, eu, o Manel, o Carlos e o Diogo. E aliás, no intervalo também foram marcar no intervalo. penaltis. Se calhar até foi no intervalo que nós estávamos na entrada do relvado Sim. cá em baixo, no túnel, e os jogadores do Montijo nem olharam para nós, vinham muito chateados, nem olharam para nós. Mas os do Redez, vão ter connosco aqui 5 e abraços e Exato. todos felizes de Mas nós estarmos lá. eu fiquei com a ideia que houve alguns sorrisos da parte do Montijo também, no sentido de estão-nos a provocar, isto até tem graça porque nós não costumamos ter este ambiente. Eu até senti um bocadinho de medo do Montijo. Sentiste? Ok. Acho que foi no intervalo, quando eles entraram para o... eu senti ali... Mas eu antes do Eles eram jogo, muito quando eles altos. chegam no autocarro e começam a ser assobiados, Pois, até pá. senti alguns sorrisos. Eu Mas- digo, o que é isto? Mas eu aí disse à malta que é tipo, malta, é fair play, nós somos todos amigos do Montijo Isto não também. Por favor. Eu aí senti-me um bocadinho mal. Todo um bocadinho bruto. Também houve apanha-bolas a ser líderes de claque. Os miúdos, Os miúdos. das camadas jovens, muitas vezes levantavam os braços e Faziam, a claque... Isso E a foi claque muito respondia. giro. Epá, incrível. Lá está os jogadores a agradecer no final, a saltar. Depois ofereceram-te como o melhor cavaleiro de Portugal ao Sim. presidente, num gesto de alta nobreza. O objetivo era eu com a minha espada benzer Tu estavas mascarado de... É isso, eu estava mascarado de cavaleiro, de templário. Exato. E o objetivo era eu benzer o presidente e fazer tipo, ali, pronto, estás abençoado Exato. por nós, estás a ver? Mas o que aconteceu foi, eles tiraram uma espada, puseram-me os joelhos e eles benzeram-me a mim e foram-se embora. E cantámos o hino. E cantámos o hino. Mas eles foram-se embora e deixaram-me ali sozinho vestido de cavaleiro e tipo, o que é que eu faço agora? Então o que eu fiz foi, tirei o fato de cavaleiro, fiquei com a camisola do Redez e toda a gente a gritar velha. Eu agradeci-lhe um bocadinho claro. e depois fui-me embora, não é? Mas fiquei ali muito confuso, tipo, bem, o que é que eu faço agora? Estou aqui vestido de cavaleiro, estão aqui 500 pessoas a olhar para mim, o que é que eu faço? E, apesar do 0-0, lá está, o ambiente em Jerez... Manteve-se. Depois houve festa, Houve DJ, espanholuça, Spanalusa, carrinhos de choque. carrinhos de choque. Não estávamos à espera dos carrinhos de choque, Exato. ninguém nos informou dos carrinhos de choque, mas foi uma boa Pelo que surpresa. eu percebi, é porque, portanto, na semana em que estamos a gravar, na semana seguinte, É Semana Santa. é Páscoa. E lá é uma festa. Exato. Páscoa é mesmo E- incrível lá, já lá estive na Páscoa e é muita gente na rua. Exato, e portanto, É já preparativos já de Páscoa, não é? preparativos de Páscoa tivemos sorte, E apanhámos nós carrinhos de aproveitámos. choque. E foi isto. E vamos ver se, quem sabe, no futuro se repete. Eu falei com o Presidente, não estou a colocar a pressão do vosso lado, mas eu falei com o Presidente e ele mostrou a vontade de, quem sabe, voltar a repetir. repetir esta festa. Vamos ver o que é que acontece no futuro. Vai ficar em águas de bacalhau por agora essa ideia. Batista, muito obrigado por teres vindo recordar. Obrigado, Jerez. eu gostava. Obviamente isto foram alguns dos melhores momentos. Há mais. Há filmagens que quem sabe um dia podem ser vistas. Sim. E obrigado por teres vindo, Batista. Obrigado, eu. Divertimos-nos E força- muito. Força Jerez. Fuerza Jerez. Não estava à espera mesmo.
Acho que há malucos para tudo. Mas não sei se tenho orgulho, pá, também te digo.